Uma definição clássica de filosofia começa com a etimologia da palavra. Normalmente é a que nós temos contato pela primeira vez, que é a junção de dois termos grego, o philos, que é amor, significa amizade, e a sofia, que é a sabedoria. Então, a filosofia seria o amor à sabedoria. E somente essa definição, ela pode muitas vezes dificultar o entendimento sobre a aplicabilidade prática da filosofia. Normalmente, nós somos levados a acreditar que a filosofia tem uma complexidade tão grande que a sua aplicabilidade é meramente acadêmica. Muitos filósofos modernos e contemporâneos passaram a trabalhar esse tema de modo a resgatar um modo de vida dos primeiros filósofos que aplicavam a filosofia no seu modo de viver. Hoje nós vamos conhecer um pouco da filosofia de Pierre Hadot e vamos conhecer 3 exercícios espirituais para essa prática diária que seria transformadora da vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Me acompanhe. Pierre Hadot foi um filósofo, historiador da filosofia francês, nascido em 1922 em Paris e falecido em 2010. Inicialmente, ele estudou para o sacerdócio católico, mas abandonou a prática por conta de questões doutrinárias. Hadot se formou em filologia e dedicou-se ao estudo da filosofia antiga, especialmente a do período helenístico e romano. Uma das principais contribuições de Hadot foi a sua concepção de filosofia como uma maneira de viver. Ou seja, ele viu a filosofia antiga não apenas como um sistema de pensamento teórico, mas como um conjunto de práticas espirituais que visam transformar a vida das pessoas. Para Hadot, essas práticas incluíam diálogos, reflexões meditativas e contemplação teórica, focando na formação ética dos estudantes e na transformação da atitude em relação à existência. Ele argumentou que com a ascensão do cristianismo e a proibição das escolas filosóficas em 529, essa forma de filosofia desapareceu gradativamente no Ocidente. No entanto, Hadot acreditava que a ideia de filosofia como uma prática de vida nunca desapareceu completamente. E ela foi muitas vezes resgatada por vários filósofos, como Montaigne, Nietzsche, Heidegger. São filósofos que buscaram implementar questões filosóficas nas próprias experiências de vida deles. Entre as suas obras mais influentes estão Exercícios Espirituais, da Filosofia Antiga, publicada em 1981 e traduzida para o inglês como Filosofia como Modo de Vida. E uma outra obra é O que é a Filosofia Antiga. Essas obras exploram como o pensamento filosófico estava intimamente ligado a exercícios espirituais na filosofia antiga. E é exatamente isso que ele quer resgatar, que ele procura resgatar com a sua filosofia, para que a gente possa aplicar na vivência prática. Pierre Hadot influenciou um outro filósofo muito importante da contemporaneidade. Michel Foucault foi influenciado por Pierre Hadot, porque a filosofia de Foucault tinha um componente ético e existencial muito forte, que para ele deveria ir além da construção teórica. Então ele traz o conhecimento, ele traz essa filosofia de Pierre Hadot para suas investigações filosóficas no que se refere às questões éticas e existenciais. Sendo assim, para Pierre Hadot, o propósito da filosofia é produzir paz interior, libertar a alma
das angústias do cotidiano e ajudar o ser humano a lidar com o mistério da existência humana. Na obra Filosofia como Modo de Vida, Hadot descreve os chamados exercícios espirituais, práticas cotidianas inspiradas nos ensinamentos de pensadores antigos que buscavam viver de acordo com a razão, com a virtude e a serenidade. A filosofia, nesse sentido, se torna uma forma de treinamento da alma, algo a ser praticado, ruminado e sentido. Segundo Hadot, passamos as nossas vidas a ler e, no entanto, não sabemos mais ler. Isso é, não sabemos mais parar, libertar-nos das nossas preocupações, retornar a nós mesmos, deixando de lado a nossa busca pela sutileza e pela originalidade, e meditar com calma, ruminar, deixando que os textos nos falem. Trata-se de um exercício espiritual, um dos mais difíceis. Grande parte do trabalho de Hadot se concentra no estoicismo, especialmente através do trabalho de Marco Aurélio e de Epicteto. Os exercícios espirituais que nós vamos ver hoje, vamos conhecer como parte da filosofia de Pierre Hadot, identifica 3 áreas fundamentais para quem busca viver segundo a filosofia estoica: o julgamento, o desejo e a ação. Todos esses itens são relacionados à distinção central do estoicismo, que é ser capaz de identificar aquelas coisas que dependem de nós das coisas que não dependem de nós. Esse é um pensamento central da obra de Epicteto. As coisas que dependem de nós são as coisas relacionadas à alma, são as coisas relacionadas ao pensamento. Inclusive, na semana passada eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui. Os nossos julgamentos, os nossos desejos e as nossas decisões, todas essas questões são relacionadas ao nosso pensamento. Portanto, são questões que estão sob o nosso controle, são questões que nós temos controle. Então, tudo que se relaciona ao pensamento, que aqui Hadot chama de questões relacionadas à alma. Já aquilo que não depende de nós diz respeito ao curso natural dos acontecimentos e também as questões relacionadas ao destino. Sobre essas questões, nós não temos como interferir, portanto, são questões que não dependem de nós. Essa é uma simples, porém radical distinção que pode mudar radicalmente a nossa forma de viver, porque ela promove uma transformação mental. Portanto, longe de ser apenas teoria, a filosofia, especialmente quando vista sob a ótica de Hadot, ela se revela como uma prática cotidiana, um exercício contínuo de transformação. Talvez seja exatamente aí que essa forma de pensar seja tão poderosa, porque nós vivemos em um momento em que nós somos estimulados, nós recebemos estímulos externos de forma abundante e contínua. Todos os estímulos que nós recebemos nas redes sociais, através de vídeos, através de conversas, através de influenciadores, tudo isso são estímulos que nós vamos recebendo, vamos só recebendo. Se nós não temos a capacidade de parar para fazer esse tipo de reflexão, nós acabamos sendo levados a produzir, a reproduzir pensamentos alheios que não necessariamente condizem com o nosso modo de pensar. Então é isso que vai construir
essa forma de pensamento autônomo e aos poucos nos libertar das garras de um pensamento comum, de um senso comum, de uma ideologia, seja ela qual for. O que nós queremos é pensar com a própria cabeça. E quem pensa com a própria cabeça tem autonomia intelectual. Então, com base nos ensinamentos de Epicteto, a dor aponta vários exercícios espirituais que podem ser feitos. Eu estou trazendo aqui 3 simples exercícios com base nos discursos de Epicteto. Vamos lá? A primeira delas, então, seria a disciplina do desejo ou da aversão. Grande parte do sofrimento humano vem do desejo pelas coisas que estão além do próprio controle, como riqueza, saúde ou reconhecimento das outras pessoas, da sociedade, do ambiente de trabalho e do medo de perder ou de simplesmente não alcançar essas coisas. A disciplina do desejo consiste em treinar a mente para desejar apenas aquilo que depende de nós. As questões relacionadas ao pensamento e questões relacionadas à virtude moral. Essas todas são questões que dependem de nós. A segunda é a disciplina da ação ou das iniciativas. Esta área diz respeito às nossas ações no mundo, especialmente no convívio com as outras pessoas. Segundo Epicteto, nossos deveres, tanto na esfera familiar quanto na vida em sociedade ou no trabalho, devem ser guiadas pela razão. Ainda que os resultados das nossas ações envolvam fatores que não controlamos, como a reação dos outros, por exemplo, ou o sucesso de um projeto, o impulso de agir corretamente e de forma justa é algo que depende de nós. A ação virtuosa, portanto, é aquela que corresponde à nossa natureza racional e está voltada para o bem comum. Existe aí uma ideia universal que é a ideia de não fazer mal a ninguém. O terceiro é a disciplina do juízo ou do assentimento. Aqui, o foco é a maneira como interpretamos os eventos. Então, muitas vezes, nos torturamos pelo juízo que fazemos das coisas. O que vão pensar disso, o que vão falar disso, qual juízo farão de mim sobre isso. Então são juízos que nós vamos criando e que aos poucos isso vai crescendo dentro do pensamento a ponto de tirar a tranquilidade da alma e causar respostas emocionais, antecipando coisas que poderiam acontecer. Então, o que ele diz aqui? Devemos examinar cuidadosamente nossas impressões e crenças e só dar nosso assentimento, ou seja, a nossa aprovação, àquelas que forem objetivas e coerentes com a natureza. Epicteto afirma: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo juízo que fazem sobre as coisas. Ao controlar nossos julgamentos, evitamos reações emocionais excessivas e aprendemos a lidar com os acontecimentos com sabedoria e equilíbrio. Essas 3 disciplinas, do desejo, da ação e do juízo, formam um verdadeiro guia de viver bem, um guia da vida, ao apresentar elementos práticos que podem ser aplicados nos relacionamentos, no trabalho, na forma como lidamos com as adversidades, na compreensão do nosso lugar no universo. A filosofia antiga pauta toda a sua ética por essa compreensão. Existe um universo, existe o cosmos que é ordenado
E cada ser, cada objeto, cada elemento, cada pessoa, cada indivíduo tem um lugar no cosmos, que é o seu papel em manter a uniformidade do cosmos. Sobre isso, Hadot diz: para disciplinar seus desejos, as pessoas precisam estar intensamente conscientes de que fazem parte do cosmos. Elas devem recolocar cada evento dentro da perspectiva da natureza universal. Podemos nos permitir sermos levados pela correnteza. Sabe quando chove muito e você olha assim, tem aquela água correndo e tem ali objetos que vão sendo levados pela correnteza? Nós podemos adotar diante da vida uma postura em que nos transforme em um objeto que é carregado pela correnteza. Ou nós podemos adotar diante da vida uma postura em que nós assumimos a responsabilidade por melhorarmos como pessoas, para desenvolver a capacidade de senso crítico, para desenvolver a capacidade de olhar para o mundo à nossa volta e perceber qual é o nosso papel no mundo. Muitas vezes nós falamos de autoconhecimento, que é um ponto central da filosofia de vida boa. Precisamos nos conhecer até para saber onde nós nos inserimos no universo. Mas o autoconhecimento não é o único elemento. É preciso olhar à nossa volta. É preciso olhar para o mundo com olhos que permitam enxergar de acordo com o que nós pensamos, com a nossa cabeça, a partir de conhecimentos que nós adquirimos. Então, tudo isso está muito interrelacionado, porque nós precisamos obter o conhecimento, por isso o amor, a sabedoria, essa definição clássica da filosofia é tão importante, porque nós precisamos gostar de aprender para buscar o conhecimento que nós precisamos para o desenvolvimento dessa autonomia intelectual. Porque se nós não desenvolvemos essa capacidade, nós somos levados pela correnteza como aquele objeto que a água vai levando, que não se sabe aonde vai dar. A filosofia como modo de vida requer o seu estudo e conhecimento. Toda aplicação prática requer o entendimento do que se pretende ser aplicado. Hadot nos ensinou que o estudo da filosofia tem um potencial de aplicação prática. E esse foi um legado importante ao redescobrir e ressaltar o papel da filosofia como uma arte de viver, influenciando tanto estudiosos quanto praticantes contemporâneos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, agradeço a sua companhia, obrigada, até a próxima e um abraço.